Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje nessa aula, continuando a ideia que nós estávamos vendo ontem, né, sobre sequência, aprofundar um pouquinho alguns conceitos para vocês verem. E quem vai ser o porta-voz de vocês, vai comentar o que vocês estão falando no chat, é a professora Alessandra. Olá, alunos. Olá, professor Jonas, pais, professores, bem-vindos à nossa aula. Alunos, quando forem colocar as dúvidas de vocês, não esqueçam de dizer exatamente qual é a dúvida, porque eu não entendi, fica muito vago para a gente. Tá? Se eu não ler a sua pergunta, me desculpe já de antemão, mas são muitos alunos interagindo e às vezes pode escapar um pouco. Mas eu sei que vocês são craques nas nossas interações e nas respostas corretas, que é a parte mais legal. Isso mesmo, o sétimo ano também participa bastante, né? Eles colocam muitas respostas e principalmente as respostas certas, né? Então, vamos tentar aí ver essa aula. Essa aula nós vamos continuar a sequência, nós vamos aprofundar um pouco em uma definição um pouquinho aí de sequência, né? Essa habilidade que vai acontecer para vocês é a habilidade 15 do sétimo ano, né? Então, é EF07MA15. E essa habilidade que vai acontecer aí para vocês, nós vamos ver um pouco mais sobre a sequência. A sequência que nós vimos anteriormente, eu vou mostrar na telinha para vocês a definição que foi dada ontem, né? Aquela regrinha de formação. Então, toda sequência, se é uma sequência, né? Ela tem uma regra de formação. Então, o elemento posterior tem uma relação com o anterior. Então, por exemplo, como vocês viram ontem, eu tinha a sequência 2, 5, 8, 11, 14, né? E aí o que eu fiz? Eu sempre somei 3 ao termo anterior. Como vocês estão vendo ali embaixo, né? 2 mais 3, 5 mais 3 e assim por diante. Então, a regra, né? E alguns casos usam a lei de formação, é somar 3. Então, nós podemos ver a lei de uma forma que a sequência tem uma regra, uma lei de formação, né? Isso, que alguns também chamam, até para poder facilitar, para lembrar o nome, de regularidade. Né? Então, essa regra, essa lei de formação, estão relacionados à regularidade, ou seja, acontece sempre a mesma coisa, vou colocar dessa forma mais geral, não entrar numa operação específica, entre cada um dos elementos da sequência, é isso mesmo? É isso aí, é isso mesmo, né? Então, como vocês viram ontem, né? Como nós pudemos participar de algumas atividades relacionadas a isso ontem, então essa sequência sempre tem essa lei de formação, essa regra. Na telinha de vocês vai aparecer o que eu fiz ontem de atividade. Então, tá um exemplo aí que foi feita ontem. Então, era uma sequência, então eu tenho aí, ó, 3 sequências, vou mostrar para vocês, e eu tenho 20, 15, 10 e 5. O que está acontecendo? Então, a regra de formação aí, nesse caso, é subtrair 5 unidades. Então, a gente encontrou lá até o menos 15, como nós fizemos ontem. Na B, a mesma ideia, então a regra de formação é subtrair 4. Iniciando em 6, eu fui subtraindo 4. E na última ali, é a régua dos quadrados perfeitos, ou seja, cada elemento eu elevei ao quadrado. Então, 1 ao quadrado dava 1, 2 ao quadrado dava 4, assim por diante até o 8. 8 ao quadrado, 64. Então, essa regra de formação, ela pode ser dada de várias formas, né? Nós vimos ontem, por exemplo, multiplica por 3, subtrai 2. Então, essa regra de formação ela pode acontecer de várias formas, de vários formatos. Então, temos só que tomar cuidado de como ela é formada, Lê, né? Acho que esse talvez seja a maior dificuldade, inclusive para mim. Exatamente, de perceber, né, o que está acontecendo, qual que é a regra adequada ou as operações necessárias para a gente ir caminhando de um elemento para o outro. E eu acho, Jonas, que é muito importante frisar que às vezes também é a dificuldade deles, uma sequência, ela não para quando os valores positivos param. Ela também pode
ter valores negativos. Eu acho que isso é importante frisar, porque às vezes eles têm essa dificuldade com a ideia do negativo. Isso mesmo, né? Como nós já vimos anteriormente, né, as questões do negativo, vou até dar um exemplo agora, vai aparecer depois aí para vocês da questão do negativo. Então, nós temos que sempre tomar esse cuidado, sempre que entender essa relação. Na aula de hoje, a ideia, então nós vimos aí a retomada, na aula de hoje eu vou apresentar um conceito para vocês, não sei se é um conceito, é uma forma, é uma parte da matemática, que nós chamamos de recursividade. Putz, esse é difícil, hein? Fiquei com dó do cara de Libras agora fazer a recursividade. Pois é, eu acho que você bagunçou com a vida dele, mas ó, a gente está vendo lá que ele se deu bem nessa. Ó, ficou até feliz que conseguiu a recursividade. Agora eu baguncei com ele. Não, a gente vai ficar falando essa palavra recursividade para ele ficar toda hora passando isso, porque é bem difícil mesmo a tal da recursividade, né, Ale? É quase pior do que o paralelismo e o perpendicularismo. Nossa, eu fiquei com dó agora, mas vamos tentar na ideia aí. Então, a recursividade, Ale, essa ideia da recursividade é a questão de um elemento. Então, toda vez que um elemento depende do anterior, nós chamamos isso de uma sequência recursiva. Por exemplo, lá como vocês viram, 2 dava 5, dava 8, somava 3 ao anterior, isso é uma recursividade. É o termo depender do anterior. Na telinha de vocês vai ter uma definição. Então, a definição basicamente da recursividade, que é o que eu estou apresentando para vocês, ocorre quando o termo seguinte pode ser calculado em função do anterior. Então, por exemplo, 2, 5, 8, 11, 14, 17, ali ó, eu estou somando 3. Então, toda vez que eu somo 3, eu dependo do anterior para saber o próximo. Então, essa é a recursividade. No B, também é uma sequência recursiva. Eu estou subtraindo 10, como nós comentamos, né? 21, subtraindo 10, eu encontro 11. Subtraindo 10, eu encontro 1. Subtraindo 10, eu encontro menos 9 e assim por diante, Ale. Então, só para ver se eu entendi, Jonas, quando a sequência ela é recursiva, vou dar um exemplo para ver se faz sentido. Se eu quiser saber o elemento, é uma sequência infinita, certo? Certo. Eu quero saber o elemento, o valor do elemento que está lá na posição 50. No caso da recursiva, eu só consigo saber isso se eu souber o valor da 49, não é isso? Geralmente sim. Essa é a ideia da recursividade. Na maioria dos casos, podemos encontrar isso mesmo. Então, se eu quero saber o termo lá, o 20º termo, eu preciso do 19. Geralmente, essa é a ideia da recursividade. Tem algumas definições, mais para frente vocês vão ver, né? A ideia de algumas que não são recursivas, mas é uma sequência, né? Mas hoje aqui eu só quero apresentar para vocês sequência e a recursividade, tá? Na tela vai aparecer para vocês, então eu vou dar um exemplo, tá? De como nós podemos fazer isso daí. Então tá assim, ó. A seguir temos uma sequência. Lembrando, cada termo tem uma posição. Então lá, primeiro, que está a ordem, né? É a posição do termo. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. O número 5, 7, 9, 11, 13 e eu vou indo. O que está acontecendo? Então, a tabela representa uma sequência iniciada em 5. E os termos seguintes seguem o padrão de somar 2 ao anterior. Então, por exemplo, para eu encontrar o 9º termo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 8º termo e somar 2. O 8º termo, no caso, aí é 19, mais 2, 21. O 10º termo, eu tenho que pegar o 9º, que é o termo anterior, somar 2, ou seja, eu pego o 21 que eu encontrei, somo 2 eu encontro 23. Vamos tentar escrever isso para ver se fica mais claro, que às vezes só olhando ali é mais difícil, né? Eu acho que vai ajudar bastante. Vou fazer então bem o começo que vocês viram. Então eu tenho a sequência 5, 7, 9. Bem simples aqui para podermos identificar. Então aqui eu tenho primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Para encontrar o quarto termo, além, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o termo anterior, que é o terceiro,
e somar 2. Então, termo anterior, que é o terceiro, somar 2. O anterior é o 9. Se eu somo 2, eu encontro 11 aqui. Ah, então se eu quiser saber o próximo, eu tenho que somar mais 2, é isso? Isso mesmo. Então, sempre somando 2. Mas na ideia do termo, então, eu encontrei aqui, ó, quarto termo como 11, como eles viram lá na resposta. Então, se eu continuar, eu quero o quinto termo. Quinto termo eu vou fazer o quê? Vou pegar o termo anterior, o quarto, somar 2, que é a minha regularidade. Qual que é o meu quarto termo? Eu encontrei como 11. Encontrei como 11. Somando 2, eu encontro 13 aí, como eles viram anteriormente. Eu acho que é tranquilo isso, né? É. Mas é aquilo que a gente já comentou. Talvez a parte mais difícil seja identificar essa regra. Por isso que a observação dos elementos que compõem a sequência é importante, não é? Sim, essa parte de vocês conseguirem identificar a regularidade talvez seja a parte mais difícil. Então, entender o que o próximo termo tem em relação com o anterior. Então, se essa relação existe, existe uma regularidade. Se para os próximos termos não existir essa relação, não tem sequência, não existe essa sequência. Por exemplo, se eu tivesse aqui 5, 7, 9, 11, 20, colocasse, ó, aqui no caso é o 13, ó, 20, isso aqui não é sequência. Então, isso aqui eu não posso representar como sequência, Lê. Então, é uma forma que eu não tenho de representá-la. Porque ele quebra a regra, não é isso? Isso a mesmo. regra foi quebrada. Então, na sequência, a regra ela tem que ser seguida para todos os elementos, é isso? Isso mesmo. Então, vamos tentar fazer uma atividade. Nessa atividade aí, o que eu vou pedir aí para vocês? Ó? Então, na telinha de vocês está a primeira atividade que vai falar sobre essa questão da recursividade. Então, classifique as sequências abaixo como recursiva, se possível, e justifique sua resposta. Vamos tentar ir um pouco mais além. Eu quero saber qual que é o próximo termo. Então, se você conseguir encontrar o próximo termo, ela é recursiva, né? Então, se você não conseguir, ela não é sequência. Então, eu quero saber na A ou na B qual que é e qual que é o próximo termo. Essa atividade está no caderno do aluno lá para vocês, na página 75. Se você quiser pegar o caderno lá, ser um pouquinho mais questão da organização, você deixar o caderno organizado, é bem importante, beleza? Vou deixar para eles 2 minutos, pode ser, Ale? Ah, eu acho que é legal até porque eles vão ter esse primeiro contato com a ideia da regra, né? Sim, sim. Então, 2 minutinhos para vocês e a gente já retorna com a resposta. Então, a ideia aí é saber se é recursiva ou se não é sequência, beleza? Então, 2 minutinhos a gente já retorna. Bom trabalho. Olha, Jonas, nós tivemos várias respostas. Tem quem ainda está em dúvida, tem quem acha que essa aula é gravada. Gente, não é gravada, tá? Garanto para vocês que eu levantei às 5 horas da manhã para estar aqui hoje. 9h16 da manhã agora, ó. 9h16 para provar. Exato, então saibam que não é gravada, tá bom? Então a gente tem assim, por exemplo, Tiago, ele disse que na letra A ele apresentou o próximo elemento, 51. Ok. E a B, ele falou que ele não sabe, o que também é bom. Boa. Ele não saber o próximo elemento. Yuri disse que a B não é uma sequência. Nicolas falou que a 1 é de 10 em 10. Resposta da Flávia, acho que de Souza. A primeira é recursiva, Ok. porém a segunda não é, pois não tem uma sequência definida. Ok. O Lucas disse que a primeira é recursiva, a segunda não é sequência. Maria José, na primeira, falou que é de 10 em 10 e que só que não chegou a apresentar o próximo Ótimo. elemento. Quem mais? Bernardo. A, 51, pois vai de 10 em 10. B, não é recursiva, não há sequência. Boa, isso aí, tá? Só uma coisa antes que eu queria que vocês entendessem. Eu falei para vocês se é recursiva ou se não é sequência. Toma muito cuidado. Existe uma sequência, existe um modelo de sequência que não é recursiva. Mais para frente vocês vão ver isso, então tem que tomar esse cuidado. Se vocês colocarem não é recursiva, infelizmente está errado, tá? Tem que tomar esse apreço, esse cuidado, né, Ale?
Isso é verdade. Quando a gente chegar na não recursiva, vocês vão entender o porquê disso. E deixa eu só acrescentar mais uma resposta que é diferente das Claro, demais, que eu acho que vai valer para esse claro, trabalho. claro. Maria Luísa disse que as duas são recursivas. Tá bom, beleza. Então, na ideia aí que eu vou apresentar para vocês, então eu vou apresentar uma sequência que é recursiva e uma que não é sequência. Ela não apresenta uma regularidade. Não apresenta. Se você não conseguir literalmente identificar o próximo termo, a grande chance dela não ser sequência é muito grande. E eu acho que agora na correção você vai conseguir tirar a dúvida da Ana Beatriz. Professora, eu não entendi muito bem como se faz esse mais 2. Então, Ana Beatriz, presta atenção no que o professor Jonas vai fazer agora para corrigir a 1. Não vai, né, a letra A, não é mais 2, mas você vai entender a ideia. A questão do mais 2 aí, né, já antecipando, é a questão da regularidade, é o que está acontecendo com um termo com o próximo. Na tela de vocês vai aparecer a resposta, que tem o seguinte. Então, a primeira A é uma sequência recursiva, pois o termo anterior, né, no caso aí, ele soma-se 10 unidades para obter-se o próximo. Então, 11 mais 10, 21. Mais 10, 31. Mais 10, 41 e mais 10, 51, que era o próximo aí, como muitos colocaram. Na B, não é sequência. Ela não apresenta uma regularidade. Então, pois não conseguimos estabelecer um padrão ali, uma lei, né? Lembra essa questão da lei de formação. Então, uma regra de formação da sequência. Se eu não consigo estabelecer essa regra, ela não é sequência. Cuidado, né, de novo, com a questão do não recursivo. Por favor, se você colocar não é recursiva, ela vai aparecer, infelizmente, existe uma sequência que não é recursiva. Então, vamos tentar escrever para vocês identificarem se é recursiva ou se ela não é sequência. Então, na A, como vocês viram, eu tenho a sequência lá, iniciando em 11. Então, eu tenho lá o 11. Somei 10, que é a minha regularidade, é somar 10. Então, somei 10, deu 21. O próximo, somei 10 de novo, ó, tá vendo? Toda vez somando 10, encontrei o 31 ali, como estava. E o próximo, quando eu somei 10 de novo, aqui, ó, encontrei o 41, ó. Somei 10 aqui. E, que não estava na sequência, se eu somar 10 de novo, eu vou encontrar o 51. Então, essa é a sequência, né? E ela é recursiva, ela depende do anterior para encontrar o próximo ali. Bem tranquilo essa A, né? Essa A é extremamente tranquila. E aí a importância da nomenclatura, como você falou. Ela é uma sequência recursiva. Isso. Ela é uma sequência recursiva. Tomar esse cuidado, né? Na B, que era a ideia aí do próximo, então, eu tinha na sequência 8. Eu tenho o 8 de novo, eu tenho o 13, 12, eu tenho o 12, 13 de novo, eu tenho o 13 de novo, 10 o 10 e o 9. e o 9. Beleza, então eu quero saber se existe a regularidade. Jonas, você está descendo a serra de novo. Gente, vocês perceberam que o professor Jonas hoje ele está escrevendo assim, ó. Às vezes acontece. Então, se faltar espacinho lá embaixo, a gente dá um jeito, tá? Mas a ideia é a seguinte, continuando aqui, para não perder o raciocínio, tá? Presta atenção lá, 8º ano, para de dar risada, que eu estou vendo aí vocês dando risada. O 8 para o 8 é como se eu não somasse nada ou multiplicasse por 1, ó. Não somei nada ou multipliquei por 1. Essas são as únicas hipóteses aqui que eu posso encontrar. E do 8 para o 13, o que eu fiz? Somou 5? Beleza, somei 5. Tá vendo que não é a mesma regularidade? Se não apresenta a mesma regularidade que nem na anterior, ó, ela não é sequência. Então essa ideia aí, ela não é sequência. Beleza, né? Beleza, e é como, frisando, não é sequência. É essa a definição. Beleza? Então, vamos de novo, continuando a mesma ideia aí, nessa mesma atividade, tem as letras C e D do caderno do aluno. Está lá na página 75. Então, vamos de novo com essa atividade aí para vocês identificarem. Então, olhem na tela, eu tenho a sequência. 8,
8, ela é diferente, tá? 13, 12, 10 e 9. Então, ela é um pouco diferente da anterior. Quero saber se existe uma regularidade, se ela é recursiva. E na D, menos 6, menos 3, 0, 3 e 6. É a mesma ideia, só que são sequências diferentes, viu, Ale? Certo. Vamos dar uns 2 minutos de novo? Ah, eu acho que sim, até porque eles já, né, se deram muito bem na primeira, eu acho que a segunda vai ficar mais fácil. Beleza, então 2 minutinhos para vocês. Coloquem lá se a C ou se a D, se ela é recursiva ou se não é sequência. Na D, se é recursiva ou se ela não é sequência. E claro, tentem colocar o próximo termo. Se vocês conseguirem identificar o próximo termo aí, a gente vai tentar fazer ele na próxima aqui quando voltar. 2 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho. Jonas, mais uma vez várias respostas, mas aí eu vou pegar no pé de uma coisa que a gente falou várias vezes aqui na aula e eles acabaram repetindo a ideia. Ou ela é, no caso desse exercício, ou ela é uma sequência recursiva, ou ela não é sequência. Eu não posso escrever que ela não é recursiva, tá bom? Nas próximas aulas vocês vão entender o porquê, mas não façam isso. Então, Ana Carolina, ela disse que a C não é sequência e que a D ela é recursiva somando 3. Que ela colocou mais 3 e o próximo elemento 9. O Carlos Eduardo disse que a C é recursiva. O Matheus, ele disse que a C não é sequência e a D é recursiva. O Gustavo também disse que a C não é sequência. A Jennifer também disse isso. Cauã da Silva, a C não é sequência, vírgula, recursiva. D é sequência não recursiva. Então, por isso também que eu chamei a atenção. E a Ludmila, C, recursiva, vírgula, não é sequência. E D, recursiva, vírgula, sequência. Bom, e agora? Tá. Então, a ideia aí, né, era identificar, vocês conseguirem localizar se é sequência, primeiro, identificar se for uma sequência recursiva. E, no caso, se ela não é sequência. Na tela de vocês vai aparecer a resposta, para vocês identificarem, que na C não é sequência, então é muito parecida com a anterior, né? Não é sequência, essa daí acho que vocês vão identificar muito mais fácil, pois ela não consegue estabelecer um padrão, ou seja, não tem regra. E na D, ela é recursiva, ela é uma sequência, porque eu dependo do termo anterior. Então, pois o termo anterior soma-se 3 unidades para obter o próximo. Então, toda vez que eu vou somando 3, eu vou obtendo o próximo. Já antecipando, o próximo termo aí é 9. Beleza, Lê? Certinho. E deixa eu só falar uma coisa para a Júlia. Júlia da Silva. A C e a B não são iguais. Elas são muito parecidas, porque ela falou, a C está errada, ela é a B. E não é. É, a sequência ele mudou um número. Tem um número aí de diferente. Na verdade, tem um número a menos, se eu não me engano. Acho que é um número só diferente, tá a menos. Bom? Então, a sequência anterior era 8, 8, 13, 12, 13. E essa não aqui tem. É só isso. Tá bom, Júlia? Então, beleza? É muito parecida, mas não é igual. Então, vamos tentar aí tirar essa dúvida aí, a prova, né? Então, a C, como vocês já viram, ela não apresenta uma sequência. Então, eu tenho o 8, de novo, o 8, aí eu vinha para o 13, o 12 e o último termo ali, 10 e 9. Os últimos termos, 10 e 9. Então, quando vocês faziam lá no anterior, o que eu fiz aqui? Duas hipóteses. Ou você não somou nada, ou você multiplicou por 1. Essas são as duas hipóteses possíveis aqui, digamos, né? Para o próximo termo. Somei 5. Somei 5. Então, já não apresenta a mesma regularidade. Vou mostrar para vocês para o próximo. Ó. O que eu fiz aqui do 13 para o 12? Tirei 1. Tirei 1, né? Então, tá vendo que ela não apresenta regularidade? Cada hora ele está fazendo uma coisa, ela não tem uma sequência exata, por isso que ela não é sequência. Na próxima,
Na D, sim, aí ela apresenta uma regularidade. Então, eu venho menos 6. O que eu fiz para ir para o próximo, né? Eu somei 3, né? Que essa é a regularidade. Quando eu somo, eu encontro aqui, ó, menos 3. Os alunos do 7º ano já têm essa noção aí, nós já fizemos algumas vezes, né? Para ir para o próximo, então, quando eu somar 3 aqui, eu vou encontrar o 0 lá, como vocês já viram. Mesma ideia, então, somo 3, encontro 3. Somo mais 3 aqui, ó, encontro 6. E o próximo termo, como não estava lá, se eu somar 3 aqui, eu vou encontrar o 9, né? Beleza, Lê? Tranquilinho, acho que foi bem sossegado. E só vou esclarecer uma coisa para a professora Isabel, que ela está participando com a gente, e ela perguntou assim: eu sempre fico com receio de dar a resposta. Como eu devo participar para ajudar? Porque ela quer nos ajudar. Uma das formas, professora, é de repente dando dicas, sabe? Incentivando, de repente alguns direcionamentos de como o aluno precisa pensar ou o que ele precisa observar para resolver as questões. Isso já vai ajudar bastante. E eu entendo que quando eu acompanhava o chat como professora, eu também tinha medo de dar a resposta para eles. Mas muito obrigada, viu, professora? Às vezes é importante, né, Ale, colocar também a relação de o porquê está errando. É muito importante isso, e como nós não temos como ver todos, né, ver como esse erro acontece. Então, por exemplo, se algum aluno colocou que na A é uma sequência e explicou o porquê, é importante também falar o porquê não é, né, Ale? Exato, até porque observando esses erros é que eles começarão, né, o porquê e entender o porquê erraram, eles começarão a ter um olhar diferente nos próximos e começar a acertar mais, né, Jonas? Sim, isso mesmo, tá? Então vamos tentar uma próxima, aí um pouquinho mais difícil, né? Porque agora nós vamos tentar identificar figuras, né, na forma de construção. Na telinha de vocês está a atividade 3. Nessa atividade 3 está assim, ó. Observe a sequência abaixo. Então eu tenho um triângulo, aí depois, toma cuidado que eu estou vendo na questão dos lados, tá? Então eu tenho um triângulo, aí eu vou ter 2 triângulos, 3, e assim sucessivamente conforme vai a figura. E essas figuras são infinitas. Com 3 lados formados em uma figura, conforme a figura 1, preencha o quadro a seguir. Então, a primeira coisa para vocês conseguirem fazer essa atividade, a ideia é preencher o quadro. Então, número de lados, número de triângulos. Então, na figura 1 eu tenho 3 lados e um triângulo. Na figura 2 aí, ó, eu tenho 5 lados. Tomar esse cuidado aí, porque eu estou emprestando um lado para um triângulo, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Então, eu tenho 5 lados e 2 triângulos. A pergunta é: quantos lados terá a figura 5? Essa é a pergunta aí, eu quero saber qual que é, como vocês conseguem localizar, eu quero saber quantos lados tem a figura 5. Se vocês souberem, coloquem o número de triângulos também, tá? Então, essa é um pouquinho mais complexa para vocês preencherem, eu vou dar até uns 3 minutos para ele. Pode ser, Ale? Tranquilo. Beleza? Então, 3 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Embora, Jonas, nós tenhamos várias respostas, dá para perceber que alguns alunos ainda estão em dúvida. Por exemplo, a Cristine, ela falou: professora, não entendi como identificar os lados. Então, presta atenção agora que eu acho que o Jonas vai conseguir tirar essa sua dúvida. Respostas nós temos. A Rafaela disse que tem 8 lados. O Rafael também e a Sênia, eu acho que é o nome dela, 8 lados. Nós temos, o Gabriel diz que são 5 triângulos. A Gabriela Aparecida, 15. Foi o que ela respondeu, só 15, então imagino que sejam lados. Aí nós temos Eric Manuel, Nicolas, Ana Gabriela, que disseram que são 11. João Pedro, 11 lados e 5 triângulos. A Érica também, 11 lados e 5 triângulos. E uma grande maioria fez essa relação com os 11 lados. Mas tem aqui ainda 9 lados e 4 triângulos. E um interessante, o Jonathan disse 11 lados e 4 triângulos. Boa, tá bom. Então, para essa atividade aí,
como alguns, até a Lê me questionam aqui no intervalo, é sim uma atividade que está no caderno do aluno do 8º ano. Só que a matéria serve para vocês também. Como a habilidade é semelhante, então essa atividade eu peguei para tentar exemplificar um pouquinho para vocês, tá? Então, nessa atividade que vocês vão ver, o que acontece? Você tem que identificar o número de lados. Então, o primeiro lado lá, aquela parte em azul, nós identificamos o triângulo como 3 lados. E aí eu consigo preencher a tabela. Na tela de vocês vai aparecer a resposta, que aí a resposta seria 11 lados e 5 triângulos. Mas eu vou exemplificar para vocês o porquê. Então, na primeira figura, se vocês olharem, eu tenho 3 lados, é um triângulo só. Na segunda figura, eu vou ter 2 triângulos, aí um complementa o outro, só que eu tenho 3 lados da primeira figura e eu só acrescentei 2. Eu só acrescentei 2 lados aí para formar o segundo triângulo. Então eu tenho 5 ao todo, ou seja, eu somei 2. Mesma coisa eu fiz para o próximo. Tá vendo que eu estou somando 2 para fechar um triângulo? Então toda hora eu estou somando 2 ao termo anterior para fechar o triângulo. Então aí eu consigo lá na figura 5, desculpa, encontrar 11 lados, continuando, né? 11 lados com 5 triângulos. Vamos tentar preencher a tabela para tentar verificar isso, tá? Então, na primeira eu tenho 3 lados, aqui ó, 3 lados e apenas um triângulo. Então, eu só tenho isso. Se eu continuando somando de 2 em 2, eu vou ter 3, 5, 7, 9, 11. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 triângulos, 11 lados. Então, é uma sequência também, Ale. Muito legal essa ideia, adorei essa relação com os triângulos. Jonas, já vou até me despedir por causa do nosso horário. Muito obrigada pela aula. Alunos, foi um prazer e até a próxima. Obrigado, muito obrigado pela aula. Lembrando que essa habilidade 15, né, do 7º ano, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.